Módulo 2, aula 2. Embargos de declaração nos tribunais superiores. E a aula 2 é sobre embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Bom, os recursos excepcionais, recurso especial e recurso extraordinário pressupõem a existência de um enfrentamento pelo acórdão recorrido, pela decisão recorrida da questão federal ou constitucional que você quer ver reexaminada pelo respectivo recurso. O recurso especial é cabível de causas decididas, ou seja, já enfrentadas por tribunais, seja tribunais de justiça, seja tribunais regionais federais, e o recurso extraordinário é cabível de decisão proferida em única ou última instância, não importa se vem de um tribunal ou até sendo a única instância um juízo monocrático ou uma turma recursal que não é um tribunal, é um colegiado de juízes. Mas ambos os recursos pressupõem a exigência de enfrentamento da questão federal ou constitucional que se pretende ver reexaminada. Então, o pré-questionamento se configura pelo enfrentamento daquele tema pela instância anterior, de modo que nos recursos excepcionais você não terá uma supressão de instância. O STJ, o Supremo, nos recursos excepcionais, no RESP e no RE, não vai ser o primeiro órgão jurisdicional a enfrentar aquela matéria. Ela já deve ter sido enfrentada. Nesse sentido, os embargos de declaração possuem um papel relevante na futura admissibilidade desses recursos excepcionais. Então, quando eu tenho um acórdão ou mesmo uma decisão monocrática no primeiro grau, uma sentença, a omissão judicial decorrente do não enfrentamento de uma questão, seja de fato, seja de direito, que você levou ao tribunal, vamos colocar aqui uma apelação, você levou na apelação uma questão judicial, uma questão de direito, um artigo 406 do Código Civil, artigo 43 do CDC, e aquilo não foi enfrentado. Ou você levou um agravo, assim, um agravo de instrumento, tá? Levou um agravo de instrumento para, deixa eu arrumar aqui esse A, impugnando uma decisão na qual cabia agravo de instrumento, mas o que você levou não foi enfrentado. Isso deve ser objeto de embargo de declaração, sob pena de não conhecimento dos recursos posteriores, que seria recurso especial ou extraordinário, a depender da matéria tratada, em virtude da falta de pré-questionamento. Então, os embargos de declaração são um instrumento hábil à satisfação do requisito constitucional causa decidida, que está lá nos artigos 102 e 105 da Constituição Federal. O que pode acontecer, e acontece bastante, a questão federal ou constitucional não ser examinada mesmo após a oposição de embargos de declaração. Será que isso acontece? É o que mais acontece, né? Então, infelizmente, você faz o seu recurso, traz as suas alegações, leva ao tribunal pela apelação. A apelação é julgada e é omissa em relação a questões de direito ou de fato importantes. Você, então, opõe os seus embargos de declaração. Mas essa omissão pode persistir. E na persistência dessa omissão, o que fazer para levar a causa decidida ao STF ou ao STJ? Bom, o artigo 1025 do CPC dispõe que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados. Então, o CPC veio aderindo a um posicionamento jurisprudencial do Supremo pelo pré-questionamento ficto. No entanto, esse pré-questionamento ficto está condicionado ao Tribunal Superior considerar existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então, esse dispositivo materializa o pré-questionamento ficto, alinhando-se ao teor da súmula 356 do STF. Para o STF, mesmo antes do CPC de 2015, bastava oposição de embargos de declaração. Mesmo que o tribunal não enfrentasse, se você opôs, você fez a sua parte e se considera aquela questão pré-questionada. O STJ, por sua vez, entendia como inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi apreciada pelo tribunal ACO. Essa súmula, todavia, não foi superada. Por quê? O STJ só admite o pré-questionamento ficto, na minha visão, ele faz corretamente, se você levar ao STJ a violação ao 1022. E por que eu entendo como correto? O artigo 1025 diz que se considerará incluído no acórdão recorrido os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que esses embargos não sejam apreciados, se o tribunal considere existente um dos vícios dos embargos de declaração. Veja aqui. Então, não basta a mera oposição de embargos de declaração. Você precisa suscitar a ocorrência desses vícios. E como fazer isso no recurso especial? Levantando a ofensa ao 1022, tá? Então, admite-se o pré-questionamento ficto, no entanto, é necessário que no seu recurso especial, havendo omissão sobre questão de fato ou de direito, que você levante que houve um erro improcedendo, um erro de procedimento do tribunal recorrido, que mesmo após a oposição de embargo de declaração, não supriu os vícios que ensejaram aqueles embargos. Se essa omissão for relativa a uma questão de fato, o STJ não aprecia questões de fato, então ele reconhece o vício do 1022, anula o acórdão por erro improcedendo e determina o retorno dos autos para a correção desse vício. Ok? Se for uma questão de direito e o processo estiver em imediatas boas condições de julgamento, não houver necessidade de apreciação de questões de fato, foi uma omissão sobre questão de direito, pode dar ensejo à supressão de grau facultada pelo 1025 e o próprio STJ vai apreciar. Então, no recurso especial em que se pretende discutir essa negativa de prestação jurisdicional, você vai obrigatoriamente alegar violação ao 1022 e pedir a aplicação do 1025, certo? É importante salientar que, se os seus embargos de declaração têm o notório propósito de suprir as deficiências de fundamentação e de cumprir o requisito do pré-questionamento, eles não serão considerados como protelatórios. Então, é essencial, como eu vou falar agora em diante, que você, nesses embargos de declaração que tem o fito de pré-questionar determinados assuntos, que você deixe isso muito claro, de forma até itemizada, para que não haja dúvidas de que os seus embargos visam pré-questionar aquela matéria.
É importante pontuar que no tema repetitivo 689, o STJ definiu que os embargos, embora tenha a súmula, aqui a gente acabou de ver a súmula 98, não se consideram protelatórios os embargos que têm o nítido propósito de suprir deficiências de fundamentação para cumprir o pré-questionamento. Ok. Mas se os seus embargos de declaração visam discutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de Origem em rito de repetitivos, ou seja, você está pedindo embargos de declaração para rediscutir, não é para questionar, é rediscutir a mesma matéria que já é objeto de um repetitivo, eles serão considerados como protelatórios e poderão ensejar a aplicação de multa na sua repetição, ok? Bom, então fique atento nessa oposição de embargos de declaração, tá? Já vamos entender como levantar isso no tribunal. Antes, outro ponto importante. O STJ não compete ao STJ, ainda que para fins de pré-questionamento, examinar dispositivos constitucionais em embargos de declaração. Então, se você vai opor embargos de declaração no STJ, de um acórdão, não levante dispositivos constitucionais, ainda que para fins de pré-questionamento. Não há essa possibilidade, não cumpre ao STJ a análise de dispositivos constitucionais, ok? Não cometa esse erro. Como é que é uma estrutura ideal dessa peça de embargos de declaração, especificamente aquela que visa pré-questionar? Faça uma síntese da decisão embargada, identifique o fundamento dos aclaratórios. Eu até prefiro, eu sei que as pessoas já começam com uma síntese aqui, né? Às vezes do próprio processo, mas dizer qual é o objeto. Tem um modelo aqui de embargo de declaração no curso, neste módulo, e você vai observar a forma como eu faço. Qual o objeto desses embargos? É a decisão embargada. E qual é o fundamento desses embargos? O fundamento é a decisão embargada que foi omissa em relação aos pontos tais e tais. E os embargos de declaração visam o quê? Pré-questionar tais fatos que foram levantados na apelação e não apreciados. Demonstre o impacto dessa falha, fundamente claramente, incluindo os precedentes, se houver, e, se for o caso, pedido de modificação, além da integração, ok? Uma linguagem estratégica é você não reclamar sobre a decisão, mas dizer que a ausência de manifestação compromete o devido enfrentamento da tese. O objetivo dos embargos é aprimorar, integrar e complementar o que ficou faltando. Ele é um complemento, é uma ajuda para a decisão judicial. Não é para rediscutir o mérito, mas obter o necessário esclarecimento e integralização. É um recurso para ser pequeno, objetivo e direto. Não use muitas páginas para fazer o embargo de declaração, senão você provavelmente não tem razão nesse recurso. Erros comuns: embargos genéricos que não apontam os fundamentos específicos, não aponta qual foi a omissão, não aponta o que vai ser pré-questionado, com tom ofensivo, emocional muito grande, pedido de reexame direto, ao invés de pedir para reconhecer o vício e depois fazer eventual modificação no julgado, e embargos rejeitados por tentativa de rediscussão do mérito. Então, é importante relembrar que eles não podem ser utilizados para adequar ao seu entendimento. Os embargos não podem estar travestidos de um mero inconformismo, rediscussão da matéria, mas eles têm uma fundamentação vinculada nos dispositivos que nós vimos na aula 1. E apenas por consequência pode haver a modificação do julgado.
Aqui eu coloco um exemplo muito claro, muito simples, tá? Que você coloque como tópico dos seus embargos de declaração um pedido de pré-questionamento expresso. Requer-se para fins de pré-questionamento a expressa manifestação sobre os seguintes dispositivos legais. Você coloca os dispositivos legais. Se for sobre fatos, sobre os seguintes fatos. O fato A, que foi comprovado as folhas de ID tal. O fato B, que foi comprovado as folhas de ID tal. Claro, estou falando aqui de embargo de declaração ainda no Tribunal ACOL e não no STJ, mas é um embargo de declaração que visa esse pré-questionamento, ok? No caso concreto, veja, o acórdão reconheceu a existência de danos materiais, mas deixou de analisar os parâmetros legais. Então, se falta análise dos parâmetros legais, não há o pré-questionamento e você deve pedir de forma clara. E qual é a consequência? A ausência de manifestação impede a completa prestação jurisdicional e compromete o acesso às instâncias superiores, razão pela qual o presente tópico objetiva não apenas a suprir a omissão identificada, mas também adequar o exercício da atividade recursal perante os tribunais superiores nos termos do 1025 da jurisprudência consolidada do STJ. Bom, nós temos aqui no curso 2 modelos de embargo de declaração, um nos tribunais superiores, e um nos tribunais e um na primeira instância, e tem também uma apostila com jurisprudências consolidadas sobre embargos de declaração. Aproveite esse material para estudar e para se tornar um profissional cada vez melhor e mais bem remunerado. Nos vemos no próximo módulo.